Algo estava errado naquele dia. Toda a equipe de pesquisa conseguia sentir. Havia uma tensão no ar, um pressentimento difícil de explicar. Foi Peter, o cientista-chefe, quem primeiro percebeu com clareza. Lá fora, enterrado profundamente no gelo do Ártico, algo parecia encará-lo de volta. Ele não conseguia distinguir o que era, não ainda. Mesmo assim, a sensação era inconfundível. Em poucos segundos, toda a equipe estava em movimento, apressando-se para remover o bloco de gelo e levá-lo ao laboratório. O que nenhum deles imaginava era que algo permanecia dentro daquele caixão congelado, preso ali havia mais tempo do que qualquer um seria capaz de estimar. Peter soube imediatamente que aquilo não era uma amostra comum. Poderia ser uma descoberta capaz de redefinir carreiras inteiras, talvez até alterar o conteúdo de livros acadêmicos. A urgência de abrir o gelo e revelar o que estava oculto consumia seus pensamentos. Quando finalmente conseguiu romper a superfície congelada e se deparou com o que havia dentro, o impacto foi esmagador. A escala daquilo que via era muito maior do que esperava. Ele convocou alguns membros do acampamento para ajudá-lo a atravessar a parede de gelo. À medida que avançavam, o silêncio tomava conta. O trabalho era lento, cuidadoso, quase reverente. Quanto mais se aproximavam, mais evidente ficava que estavam diante de algo extraordinário. Um a um, os trabalhadores começaram a recuar. Alguns sequer suportaram permanecer ali e caminharam diretamente para a saída da caverna. Peter, por sua vez, caiu de joelhos, incapaz de compreender plenamente o que via. A questão permanecia. O que exatamente havia sido retirado daquela parede de gelo? E como ele havia chegado até aquela caverna escondida? Havia ainda uma dúvida mais inquietante. Seria possível que aquela descoberta fosse algo que o mundo estaria melhor sem conhecer? Nos últimos decênios, o derretimento acelerado de geleiras antigas vem revelando segredos enterrados por séculos. Alguns desses achados são fascinantes, outros perturbadores. Exploradores de diversas partes do mundo competem para descobrir algo que lhes garanta um lugar na história. No entanto, a maioria retorna de mãos vazias, frustrada e sem resultados. Peter, aos 36 anos, destacava-se dos demais. Tinha mais coragem do que recursos financeiros, mas isso não o impedia. Sua missão o levou ao norte da Groenlândia, uma região que, até pouco tempo antes, permanecia completamente inacessível devido ao gelo. Ninguém havia explorado aquele território. A mudança climática, contudo, abriu uma oportunidade, e Peter decidiu aproveitá-la. Com equipamento mínimo, apenas o suficiente para sobreviver, ele partiu guiado por um pressentimento de que algo extraordinário estava escondido sob aquela imensidão branca. As primeiras semanas foram quase insuportáveis. O frio era constante e implacável. Os suprimentos diminuíam rapidamente. Houve momentos em que ele questionou todas as decisões que o levaram até ali. Ainda assim, persistiu. Após semanas de isolamento absoluto, encontrou uma vasta planície de gelo, uniforme em todas as direções, exceto por uma formação rochosa e irregular, de aparência incomum. Ao se aproximar, percebeu uma corrente de ar passando por pequenas fendas entre as rochas. Era vento vindo do subsolo, um indício crucial. Ao deslocar uma das pedras, revelou-se uma abertura inclinada que conduzia à escuridão. Uma pessoa mais cautelosa teria recuado e buscado ajuda. Peter, porém, decidiu entrar. Munido de uma lanterna, avançou pelo túnel estreito e escorregadio. À medida que descia, o espaço se ampliava, enquanto a entrada atrás dele se tornava apenas um pequeno ponto de luz. Ele sabia dos riscos. Explorar sozinho, sem comunicação ou apoio, era perigoso. Ainda assim, continuou, foi então que avistou a parede de gelo. Diferente de todas as outras, havia algo por trás dela, uma forma escura, uma silhueta congelada, como se estivesse pressionada contra o gelo, aguardando. O coração de Peter acelerou. Ele não conseguia identificar o que era. Diante da situação, tomou uma decisão rara: recuar. Sabia que não poderia prosseguir sozinho de forma segura.
Antes de partir, desenhou um mapa detalhado da caverna, registrando cada curva e característica. A subida de volta foi exaustiva, mas ele conseguiu alcançar a superfície já sob a noite. Montou acampamento rapidamente para sobreviver ao frio intenso e passou a noite planejando o retorno. No dia seguinte, iniciou a jornada até a vila mais próxima, a cerca de 2 dias de distância. Durante o trajeto, memorizou pontos de referência para garantir que conseguiria retornar ao local exato. Ao chegar à vila, recrutou alguns moradores dispostos a trabalhar em troca de dinheiro. Omitiu detalhes importantes, dizendo apenas que precisava de ajuda para escavar algo no gelo. Com ferramentas adequadas e veículos para a neve, partiram juntos. Uma tempestade recente havia coberto completamente a entrada da caverna, dificultando a localização. Quando a frustração começava a crescer, um dos ajudantes encontrou um ponto oco sob a neve. Era a entrada. Desceram com cautela até a caverna. Peter guiou o grupo até a parede de gelo. Os moradores ficaram surpresos, sem compreender plenamente o que viam. Ainda assim, começaram o trabalho. O gelo era espesso e resistente, exigindo esforço contínuo. Após horas de trabalho, um golpe mais forte causou uma rachadura que se espalhou rapidamente. O som ecoou pela caverna. O medo tomou conta do grupo. Em poucos instantes, toda a parede desmoronou. O que foi revelado não correspondia às expectativas. Não havia criatura, esqueleto ou vestígio de um ser desconhecido. Apenas rocha. Contudo, essa rocha estava completamente coberta por um enorme desenho de uma figura humanoide, claramente antigo e intencional. Inicialmente decepcionado, Peter logo percebeu algo ainda mais significativo. Com a queda da parede, dezenas de outras gravuras tornaram-se visíveis. Cenas de caça, grupos humanos, animais e fogo, todas representadas em estilo primitivo. A descoberta era extraordinária. Indicava presença humana em uma região onde se acreditava não haver qualquer ocupação no passado remoto. Caso fosse possível determinar a data dessas gravuras, o entendimento sobre a migração humana no Ártico poderia ser profundamente alterado. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos meses, a caverna tornou-se um dos locais mais importantes para a pesquisa científica. Foi declarada área protegida, com acesso restrito. Peter tornou-se o centro dessa descoberta histórica. Apesar dos custos financeiros e do desgaste físico extremo, seu nome passou a estar associado a um dos achados arqueológicos mais relevantes já realizados por um único indivíduo na região. Ele não enriqueceu, mas conquistou algo mais duradouro: reconhecimento, prestígio e um lugar permanente na história. Para ele, esse sempre foi o verdadeiro valor da descoberta. E continua sendo, até hoje, seu maior orgulho. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.